e nesse vídeo vamos falar sobre ansiedade. Como que tu te transforma, como que tu vence a ansiedade e te transforma numa mulher muito menos ansiosa, muito menos estressada, muito menos irritada com tudo e com todos, com a vida, com o marido, com os filhos, enfim. A gente vai aprender aqui, vou trazer dicas bem práticas para a gente conseguir realmente colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente saia desse lugar de ansiedade e de estresse. Mas antes, seja muito bem-vinda, eu me chamo Adriana e nesse canal a gente fala sobre comportamento, sobre identidade, fala sobre feminilidade, sobre relacionamentos, sobre conexão com Deus, ou seja, falamos sobre tudo que precisamos para ter uma vida muito mais leve, relacionamentos mais saudáveis. Não te esquece de pegar papel e caneta para anotar ou abre um bloco de notas aí no teu computador, no teu celular, para que realmente tu anote as dicas, né? Eu vou trazer um conteúdo bem prático aqui, mas que se tu não colocar no teu dia a dia não vai gerar mudanças, mulher amada. Então é isso. E quero te pedir também, te inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu vou trazer conteúdos aqui para te ajudar. Então vamos ao que interessa. O Brasil hoje é sim considerado um dos países mais ansiosos do mundo. E olha que grave isso, né? A gente precisa parar de naturalizar. Isso não é saudável. E por que estamos cada vez mais ansiosos? E eu tava pesquisando algumas coisas aqui, né? E algo que me chamou a atenção os índices de mulheres ansiosas hoje está superior aos dos homens. Então, ou seja, antes a ansiedade era algo muito mais do universo masculino e hoje em dia ao contrário, hoje em dia as mulheres estão muito mais ansiosas, muito mais irritadas, estressadas, né? Hoje em dia se fala muito em burnout em mulheres, que antes era algo que não existia, mas então isso está cada vez maior. E claro, está muito ligado ao excesso de atribuições que as mulheres têm hoje em dia, com família, conciliando família, criação de filhos com profissão e tudo mais. Muitas mulheres estão sozinhas aí, resolvendo questões nas suas vidas, então é óbvio que isso vai gerando cada vez mais esse nível. Uma das questões aí que a gente observa que coloca as mulheres aí nesse patamar de tanta ansiedade. Então, isso é algo que a gente precisa falar e que nós precisamos realmente falar mais sobre isso, né? Agora, há uns meses atrás, eu fui consultar e aí a médica tava me perguntando ali algumas coisas normais, assim, quando a gente consulta e tudo mais, e ela me perguntou se eu tomava remédio para dormir e se eu me considerava uma pessoa ansiosa, né? Se eu tomava alguma medicação e tudo mais para ansiedade. Eu disse que não tomo medicação para ansiedade e também durmo muito bem. E ela disse que isso é algo que está cada vez mais raro, porque as mulheres estão cada vez mais estressadas, fazendo uso de medicação, com dificuldade para dormir. E eu fiquei realmente muito preocupada, porque isso não é algo que a gente possa normalizar. Não quero dizer aqui que vocês, né, quem sou eu para julgar se uma mulher tá tomando medicação ou criticando? Não, jamais. Eu quero justamente colaborar comigo, né, e com vocês, porque eu também, eu nunca tomei medicação, mas claro que em alguns momentos eu fiquei já ansiosa com algumas questões e tudo mais. Então, o meu objetivo aqui é realmente trazer coisas para a gente aplicar no nosso dia a dia para diminuir esse nível de ansiedade. E essa questão realmente da gente não normalizar a ansiedade. Então, depressão e ansiedade são coisas... Eu vou gravar um outro vídeo sobre depressão separado, tá? Até me digam aqui se vocês querem esse tipo de conteúdo ali, coloquem nos comentários. Mas aqui eu vou fazer o vídeo falando bem da bem específico sobre ansiedade, para não ficar os assuntos aí misturados. Tá? Mas então assim, ó, primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, anotem aí, é que ansiedade e excesso de controle andam juntos. Excesso de controle e ansiedade andam juntos. Então, na minha experiência aí com mulheres ao longo dos anos, eu pude observar isso de forma muito clara, né? Então, mulheres muito controladoras, que querem controlar tudo e a todos, elas acabam elevando demais os níveis de ansiedade. E transtornos emocionais variados, né?
Isso é algo que nós precisamos sair desse lugar de excesso de controle. E isso é natural da mulher, né? Porque hoje em dia, cada vez mais, nós temos mais e mais atribuições, mais e mais responsabilidades. Só que o erro eu quero controlar todos os fatores. Inclusive, tem mulheres que elas ficam paradas no lugar ali e elas não conseguem avançar se elas não tiverem o controle de todas as coisas, de todas as variantes, todas as possibilidades, tudo que vai acontecer, eu tenho que prever. Senão eu não consigo avançar com naturalidade. E isso é muito ruim, né? Gente, isso aqui, assim, ó, mulheres amadas, me escutem, assim, ó, isso é loucura misturada com maluquice. A gente nunca vai ter controle de todas as questões. E isso mostra também eu vejo assim, ó, na minha experiência, né, tô falando isso com base nas coisas que eu vi junto com as mulheres aí ao longo dos anos. Mostra duas coisas. Primeiro, uma falta de maturidade emocional no sentido de que eu tenho muita dificuldade de gerenciar emoções, gerenciar os problemas que aparecem. Eu tenho dificuldade ali de resolver conflitos e tudo mais. Então eu quero controlar, eu fico ansiosa com tudo isso. E segundo fator, espiritualmente mulheres muito fracas, muito distantes de Deus. O quanto nós precisamos fortalecer a alma, as emoções, amadurecer emocionalmente e também amadurecer espiritualmente, numa conexão com Deus. Isso fortalece demais, porque aí a gente passa a entender que Deus controla tudo aquilo que a gente não consegue. Então a gente faz a nossa parte e consegue entregar a nossa vida, o nosso futuro para Deus. Não que a gente não vá fazer hoje as coisas, né? A gente vai seguir agindo, obviamente, mas a gente consegue entregar o controle para Ele. E isso é um descanso na nossa vida. Isso muda o jogo. Podem acreditar em mim. Isso é algo muito importante. Então, fortaleçam as emoções, fortaleçam o espírito, que isso vai cada vez mais. Tenham uma conexão com Deus, uma rotina com Deus, que com certeza isso vai ajudar demais, tá? E colaborando com vocês aí do ponto de vista emocional, pensem assim, ó, na vida existem dois tipos de situações, anotem aí, existem dois tipos de situações, coisas que controlamos e coisas que não controlamos. Olha que simples. Então, quando a gente começa a colocar esse óculos e olhar para tudo que acontece na nossa volta sob essa perspectiva, controlamos ou não controlamos? Tudo muda. Olha que interessante, né? Não é algo difícil, mas é algo que precisamos treinar diariamente, né? E isso vai mudando a nossa vida. É algo simples, eu sei que na prática não é tão fácil, mas a gente precisa praticar. Por isso que eu peço para vocês, pratiquem. Pratiquem, porque só com a prática é que a gente vai conseguir mudar os hábitos, mudar a rotina, mudar o nosso comportamento. Então, exemplo, né? Vamos lá. Um exemplo bem prático aqui. Eu tô de dieta, o que eu controlo? O como eu me comporto. Então, eu consigo controlar o que eu vou comer e como eu vou me comportar, mas eu não consigo controlar o outro. Eu não consigo controlar como as pessoas vão reagir a isso, como meu marido vai reagir, como os filhos vão reagir. Eu não consigo controlar que no meio da minha dieta vai ter uma festinha, sempre tem, né? Vai ter um lugar lá onde eu vou precisar ir, que vai ter só as coisas que eu gosto de comer, as guloseimas todas que eu gosto reunidas num só lugar. Só que isso são coisas externas, isso são coisas que eu não controlo. Então, qual é a sabedoria? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu preciso aprender a lidar com coisas que eu não controlo. Com sabedoria, sabendo conduzir, sabendo administrar isso de uma forma mais saudável, mais positiva. Então, isso é basicamente o que vai mudar a nossa vida. Outro exemplo, educação dos filhos. Tu controla? Tu controla só a tua parte. Então, assim, quando eu tô lá educando as crianças, eu controlo a minha parte, aquilo tudo que eu vou passar para elas, as orientações, os valores, os princípios, tudo aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, eu vou educar. Mas como que eles reagem a isso não tá no teu controle, mulher amada. Não tá. Entende o ponto? Então, tu não controla, tu tá só influenciando
a eles, mas tu não tá controlando. Então, isso vai diminuir o teu nível de estresse, porque tu para de achar que tu tem que controlar tudo. E a gente faz isso muito no automático, a gente não para pensar. A gente é como se a gente fosse um rolo compressor, né? O turbo ligado 24 horas e a gente vai vivendo e vai nessa expectativa de controlar todo mundo. Não vai acontecer. Isso é uma loucurinha nossa, sabe? Uma loucurinha que a gente criou na nossa cabeça e que a gente acha que vai controlar. Não vamos. Então esse é o grande ponto, né? Então a grande solução prática aqui que vai ajudar muito vocês a diminuir esse nível de ansiedade justamente primeiro, anotem aí, fortalecer alma e espírito. Tenham uma conexão com Deus. Segundo, desçam da torre de controle, mulher amada. Então desce dessa torre de controle que tu criou para tua vida e começa a entender. Tem coisas que eu controlo e tem coisas que eu não controlo. Então o máximo que eu vou fazer com essas coisas que eu não controlo é tentar influenciar de uma forma saudável, de uma forma positiva, mas controlar jamais. Então esse é o ponto. Inclusive eu quero muito saber, deixa aqui nos comentários o que disso aqui que eu falei, vocês estão conseguindo identificar aí na vida de vocês e no dia a dia dos relacionamentos. Quero muito saber, porque isso tudo vai ajudando eu construir também os próximos conteúdos. E deixa eu falar algo muito importante para vocês, assim, ó. Invistam tempo e dinheiro e invistam em se conhecer. Isso é sempre muito importante. Por que eu digo que a gente precisa decidir investir tempo, dinheiro, disposição, comprar bons livros, investir em bom conhecimento, investir em terapia. A gente precisa sempre olhar para nós mesmas, para a gente se desenvolver, olhar para as nossas questões, resolver as nossas questões internas. Isso tudo vai ajudar no fortalecimento da nossa alma, no gerenciamento das nossas emoções. Isso tudo, quanto mais a gente se conhecer, entender a nossa identidade, entender quem nós somos, a gente vai cada vez mais diminuindo os níveis de ansiedade, porque aí a gente sabe o nosso lugar, sabe o lugar dos outros nas relações e a gente sabe realmente administrar melhor os desafios, as questões que vão acontecer, tá? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo e aqui embaixo eu vou deixar a descrição da Jornada da Rainha, o link ali para que vocês conheçam o meu programa de 21 dias que eu desenvolvi para realmente ajudar vocês a se transformarem em mulheres que conseguem viver uma vida muito mais leve e com relacionamentos mais saudáveis. Um beijo grande, até o próximo e não esquece de comentar esse vídeo porque é muito importante eu conhecer um pouquinho mais de vocês, tá? Um beijo e até o próximo.